Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar a dar o início, certo? A nossa sequência de aulas curtas, mas que vão ser aproveitadas, porque eu vou sim falar dos pontos mais importantes de cada problema de tutoria desse primeiro módulo. Lembrar que tem tutorias que o primeiro problema cai e tem outros que não caem. Então, dependendo se vai cair ou não, você vai assistir essa aula, certo? Lembrando que esse primeiro problema, ele traz a história do PBL, que é basicamente para a gente entender como que funciona o PBL, né, na história da medicina. Então aqui a gente começa a discutir quais são, né, as vantagens, desvantagens do método PBL, o que é que ele tem de diferente com o método tradicional. Então esses são os pontos que vocês precisam saber, porque vão estar na prova, certo? Quais são os princípios do PBL. Então a gente tem que entender o seguinte, né, que de início o PBL, pessoal, ele começou a ser, né, implementado em 1960. Vocês precisam saber muito disso não, sabe? Assim, não precisa saber tanto disso. Porém, é só para relacionar e vocês entenderem o motivo, né, a razão dele ter sido criado. Então, assim, existe o PBL que ele é específico para medicina, existe o PBL que pode ser utilizado em qualquer forma. Porque se eu digo para vocês que o PBL ele é uma abordagem, né, educacional, por exemplo, que pratica, né, a resolução de problema. Então vou dar um exemplo, eu ensino em um pré-vestibular e se eu chegar lá e dizer, pessoal, a partir de agora aqui vai ser PBL. O PBL ele não é exclusivo da medicina, ele é uma metodologia educacional que pode ser utilizada em qualquer faculdade, em qualquer curso, em qualquer nível de educação, né? Em qualquer nível de instituição educativa. Então, ele enfatiza isso. Ele sempre vai tentar fazer a resolução de problemas. E no PBL, o que a gente vê? É a tutoria. A tutoria enfatiza essa resolução de problemas, né? Porque a gente relaciona isso com o que, meu senhor? Se a gente tenta e coloca todos para tentar resolver problemas, tentar levantar hipóteses, tentar levantar questões que vão facilitar o enredo ali, facilitar o raciocínio para aquela questão, mais facilmente teremos a resposta correta daquela questão. Então entra e quebra aquela bolha de que nós precisamos de professor e aula. Eu sei que no início, nos primeiros períodos, a gente se preocupa muito com a questão do PBL e com o método tradicional. Diz, o PBL aqui tá muito estranho, alguma coisa assim. Porém, por exemplo, hoje já estou no sexto período, ninguém questiona mais. Todo mundo já se acostuma, já sabe conviver. Mas aí, se a questão da prova perguntar o que é que de bom o PBL ele pode trazer, a gente pode dizer, ele dá uma maior motivação ao aluno, ele vai incentivar uma autoavaliação, ele é mais individualista, ele leva um senso crítico, né? Ele dá uma certa investigação científica mais correta e mais ativa, porque a questão da investigação científica, quando é professor-aluno, talvez o aluno ele não vá pensar como estaria pensando em um grupo de 10 pessoas debatendo aquela questão, entendeu? Então, assim, a gente, quando está debatendo na sala de sessão tutorial, se todos estiverem prestando atenção, vai estar todo mundo refletindo sobre a fala de cada um ali. Então, realmente, essa pauta de investigação científica é muito mais forte no método PBL, certo? E ele une, né, a teoria e a prática. E aí, pessoal, o PBL, ele foi concebido, né, justamente com a resposta para limitações no modelo tradicional. Então, assim, o modelo tradicional, para muitos, já não estavam mais rendendo, a população evoluiu, novos estudos foram feitos, e o método PBL, ele veio, né, para justamente tentar dizer o seguinte, eu sou a evolução do ensino, sabe? E aí, né, acaba, porque é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, o que é que o método tradicional fazia? Memorização, né? A gente fala aquilo, o decorar, então o método tradicional se resumia a enfatização dessa memorização, enquanto faltava uma compreensão mais profunda e um debate muito mais contextualizado sobre aquele tema. Então, uma das primeiras universidades, né, que utilizaram o método PBL,
ele era a de McMaster, alguma coisa assim, no Canadá. E lá começaram a centralizar as disciplinas no aluno. A gente tem que ter isso na mente também. A centralização do ensino no aluno. O aluno que vai ter alta responsabilidade de se dar bem ou não. Por isso que o PBL ele é difícil, ele é muito, no meu ver, ele é um método difícil de dar certo. Porém, quando dá certo, não tem quem segure. Aquela pessoa, realmente ela vira um expert naquela parte daquele assunto. E aí, essa aprendizagem ativa, essa resolução de problemas do mundo real, vai acabar habilitando, né, pensamento crítico e trabalho em equipe. Então, existe essa relação, né? E aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: se existe o PBL, existe passos do PBL. E aí a gente começa a falar, quais são esses passos? E pode ter uma questão aberta perguntando, sabe? Então, assim, é formar objetivos, é ler o caso, é todo o passo que vocês fazem. Vocês leem um caso, começam a listar alguns problemas, vocês vão discutir os problemas, vão fazer um resumo, vai formular objetivos, vai buscar informações e depois retorna ao caso. Então, sempre existe essa sequenciazinha, porque a gente tem que pensar o seguinte: a tutoria que a gente faz é um método PBL, né? Então existe essa relação forte, certo? Então a gente tem que começar a pensar agora também nessas vantagens e desvantagens que o PBL e o tradicional têm. Porque, pessoal, muitas faculdades utilizam o método tradicional, certo? Então, assim, não é que ele dá errado, ele dá certo. Para algumas faculdades dá certo, para outras não. E aí a gente começa a listar aqui, porque vai cair questão de prova. Se esse assunto estiver na prova de vocês, vai cair essa pauta de vantagens e desvantagens. E aí a gente começa a pensar quais são as vantagens do PBL. Vai motivar mais o aluno, porque ele que tem posse dessa responsabilidade do estudo. Incentiva essa autoavaliação, que ele vai começar a olhar para ele, né? Ele vai ter essa investigação científica que a gente já falou. Ele vai ter um desenvolvimento maior para reter conhecimento, melhora o trabalho em equipe. Você tem que relatar, você tem que coordenar, melhora o trabalho em equipe, né? Começa a aplicar outras habilidades e tem um raciocínio clínico. Então esses são uma lista, né, de benefícios que a gente pode ter. Eu ainda coloquei aqui, fortalece a capacidade de resolver problemas, estimula a leitura, gera responsabilidade, ensina a ser autônomo. São questões que vocês não precisam decorar para saber, porque vocês já fazem, né, ele. Então fica tranquilo. Gera adaptabilidade a mudanças, né, traz interdisciplinaridade, que é falar de vários temas ao mesmo tempo. Reduz a distância entre a teoria e a prática. Então realmente são pontos muito importantes. Agora vamos levantar as desvantagens. As desvantagens existem também, porque quando a gente pensa que o PBL ele é muito que tenta debater, né, em trabalho em equipe, a gente sabe que nem sempre sai bem. Tem sessões tutoriais que o pessoal não consegue lidar bem um grupo, então nem sempre o trabalho em equipe flui bem. A postura mais passiva, tradicional, pode atrasar a adaptação ao modelo. Um exemplo: a gente passou a escola, 20 anos na escola praticamente, em um método tradicional. E aí a gente vai para a faculdade, já é um método totalmente diferente. Então, esse grande tempo no método tradicional também pode atrapalhar o PBL, certo? O excesso de discussão pode também tornar cansativo. Então, aquela coisa, né? O objetivo perguntou uma coisa, o povo quer estudar outra coisa. Então, existe isso também no PBL, né? Esse excesso, às vezes, do tema. Outra coisa, disputa de egos existe muito, por ser mais individualizado, assim, na questão de responsabilidade, né? As pessoas começam a discutir mais, né? A timidez, para muitos, pode afetar também, entendeu? Então, assim, é necessário tempo. Então, existem as desvantagens também, certo? E aí, meu senhor, vamos falar também de vantagens do tradicional, porque a questão podia pedir, assim, cite 3 vantagens do método tradicional e 3 vantagens do método PBL. E aí, tipo, o método tradicional, né, ele é mais eficiente, que a gente fala em tempo,
né? Quando se transmite grandes informações para um número de alunos, então ele é mais eficiente assim em tempo, né? Ele tem uma estruturação clara, que é tipo, ele vai deixar claro uma progressão de assuntos. A gente vai ver isso, vai ver isso, vai ver isso, vai ver aquilo. Então, tipo, aquela sequência de assuntos, né, que a gente vai ver. Tem a facilidade de avaliar, certo? Então, tipo, já que muitas vezes são provas escritas, então existe tudo isso, né? Essas vantagens no método tradicional. Outra coisa, a gente fala em desvantagens agora. Os alunos, eles se tornam passivos de aprendizado, dependem do professor. E se o professor for bem ou não, aí que é outra coisa, né? O método tradicional acaba estimulando a memorização. Então, a pessoa vai decorar aquilo e depois vai esquecer, certo? Então, assim, existe essa relação dos métodos tradicionais que precisamos ter em mente para poder entender como que funciona, né? Essa diferença de ensino tradicional e PBL. Então, assim, pessoal, aqui eu mostro, né? Eu falo um pouquinho sobre isso, mas eu percebo que eu já citei, certo? Então, a gente aqui consegue perceber claramente, né, o que é que acontece no método tradicional, o que acontece no método PBL. Então agora a gente começa a perceber o seguinte, ó, que existem passos, né? Esses 7 passos são interessantes porque é praticamente os passos da tutoria, pessoal. Né? Ter um tutor, ter de 8 a 10 alunos, coordenar, relatar. O que é que o coordenador faz? Ele lidera o grupo, estimula a discussão, mantém dinâmica. O relator vai elaborar um relatório, entendeu? O professor apresenta a ideia do problema, aí vai ser verificado as lacunas, né? Fora de sala a gente vai estudar. Então esses 7 passos, que possa ser que caia, você vai falar sobre essa preparação, essa discussão do problema, essa exploração, essa análise que existe, certo? E aí a gente começa a falar um pouquinho de mapa conceitual, porque a gente tem que entender que o mapa conceitual, ele é uma técnica que é usado para fazer um mapa. Então, pessoal, aquele mapa que o pessoal faz um relatório no quadro, ele é um mapa conceitual, porque ele tem conceito ali. E aí o mapa conceitual, ele tem essa base, certo? Vai combinar conceitos, pode combinar imagens para facilitar. Então, qualquer mapa que você faça que tenha algum conceito e que use palavras-chave, gráficos interligados, né, alguma cronologia de assuntos, acaba se tornando um mapa conceitual, certo? Então, ele vai coletar informações, a gente vai colocar palavras-chave, né, vai fornecer apenas o necessário para estimular aquela memorização, né, aquela questão de tipo, ó, veja a palavra e dela você vai lembrar aquela parte que ela representa. Então, tipo, o mapa conceitual, ele é isso, certo? Então, existe essa relação do mapa conceitual, né, com o aprendizado. E aí, a gente diz que o mapa conceitual, ele é uma ferramenta visual poderosa, certo? Ele tem o tópico central dele, que é o que a gente faz. Qual é o tema central? Todo mundo faz isso, né? Então, assim, existe isso. E aqui eu coloquei alguns problemas que fazem mapa conceitual. Existem sites na internet que fazem, entendeu? Então, assim, é algo mais fácil hoje em dia de se fazer. E aí, quando a gente começa a falar agora de outras metodologias ativas, é importante falar um pouquinho disso, porque elas também vão ter, né? Vão deixar para trás essas práticas passivas de interação. Então elas vão otimizar, elas vão potencializar esse aprendizado, certo? Então, basicamente, elas vão estimular esse conhecimento, deixando o aluno ativo, fazendo com que o aluno ele tome essa sua responsabilidade, né? Então, assim, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem outras atividades, certo? Que vão dar autonomia, que vai dar engajamento. E aí a gente tem diversos tipos de metodologia que vão dar esse aporte semelhante ao PBL. Gamificação mesmo, ele é um dos principais métodos que tem, certo? Que é comum no mundo do videogame. E aí lá tem desafios, tem narrativas. O aluno, ele é obrigado, tipo, a participar e passar por essas narrativas, passar pela história, passar pela luta, sabe? Então sempre vai existir, minha gente,
metodologias ativas. Sala de aula invertida é o maior exemplo que vocês fazem em HC, em habilidades clínicas. Quando vocês fazem sala de aula invertida, ali vocês conseguem entender que é passada a responsabilidade para o aluno e explicar o assunto. E o professor se torna aluno, né? O estudo de caso, que é o estudo de PBL, acontece muito, é outro ativo. Seminário e discussões também. A gente sempre fez, né? Seminários, tudinho. Só que hoje em dia já é um pouco mais diferente, sabe? Pesquisas de campo, ensino híbrido, que tem faculdades que tem ensino híbrido. Então, assim, são diversos outros métodos de PBL. Agora, não esqueçam, eles utilizam a mesma teoria e a mesma prática do PBL, certo? O aluno o aluno se torna ativo e se torna responsável pelo seu aprendizado.